E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tem uma coisa que muda a vida de uma pessoa, essa coisa é um AVC. A grande maioria das pessoas tem uma mudança enorme na vida depois que sofre um AVC. E muitos, só pela possibilidade de ter um AVC, já mudam totalmente as suas vidas. O que vem depois que uma pessoa sofre um AVC é uma longa caminhada rumo à recuperação. Tem gente que depois que sofre um AVC precisa passar por uma mudança enorme dentro da casa. No caso, transformar a casa quase em um hospital, quase uma semi-UTI muitas vezes. E passa também a depender de ajuda constantemente de outras pessoas. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso, nessa fase pós-AVC. Não o que leva a sofrer um AVC, mas o que acontece após sofrer um AVC, o que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa receber de atendimento e o que ela pode esperar que vai acontecer depois. Então, já deixa o like nesse vídeo, compartilhe com as pessoas mais próximas que você tiver, que essa informação precisa chegar nelas, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e manda a vinheta. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu preciso explicar para você o que é o AVC. O AVC, ou acidente vascular cerebral, também pode ser chamado de AVE, no caso é acidente vascular encefálico, tem pessoas que adotam os dois nomes. É uma alteração neurológica que é causada pela interrupção da passagem sanguínea para determinada área do cérebro. E essa interrupção pode ser por obstrução, que no caso é o AVC isquêmico, que no caso não passa o sangue até aquela região, porque ele foi interrompido por um trombo, um êmbolo, qualquer coisa que esteja interrompendo a passagem. Ou ela pode ser por uma ruptura de um vaso, no caso é o AVC hemorrágico. Dessa vez o sangue extravasa para aquela região do cérebro onde houve o rompimento do vaso. Essa é uma das principais causas de óbito no mundo e é considerada uma questão de preocupação em todas as nações. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020 foram registradas quase 100 mil mortes por causa do AVC aqui no Brasil. E em 2022, até 13 de outubro, já tinham sido mais de 80 mil mortes por AVC. É muita coisa. Bom, os danos que essa doença pode causar depende muito da região em que atingiu e da magnitude, da grandeza que foi esse problema. Mas eles podem ser de ordem sensitiva, cognitiva ou motora. E também todos juntos, o que resulta em incapacidades funcionais e a interrupção da independência daquele paciente. Eu vou listar para vocês aqui algumas das sequelas que uma pessoa com AVC pode ter. Fraqueza muscular. Uma pessoa com AVC pode ter fraqueza dos músculos, causando dificuldades de movimentação, de coisas simples como andar, sentar, levantar, coisas básicas que qualquer pessoa saudável pode fazer. A pessoa com AVC vai ter muita dificuldade. Até mesmo segurar um objeto pode se tornar um grande desafio. Perda de controle dos movimentos. Em algumas áreas que o AVC pode atingir, pode atrapalhar no controle do movimento que aquela pessoa tenha. No caso, a pessoa pode ter movimentos musculares involuntários e posturas anormais e até mesmo tremores podem acontecer. Alterações de sensibilidade. Esse é um grande desafio também. Quando as partes do cérebro relacionadas à sensibilidade são atingidas, pode acontecer da pessoa ter dormência, dor e até alterações da percepção sensorial. Assimetria da face. Esse é um dos grandes sinais de AVC, um dos mais clássicos. No caso, um dos lados da face da pessoa vai apresentar muitas vezes uma boca torta, assim meio caída, o olho também meio caído, lacrimejando muitas vezes, a testa meio enrugada. Então, esse é um dos grandes sinais que o AVC apresenta. Dificuldade de comunicação. Alguns pacientes têm dificuldade, depois que sofrem um AVC, de falar corretamente, de se comunicar. Por quê? Porque eles estão com dificuldade de falar. Ou eles alteram o tom da voz, ou a altura, ou simplesmente não sai nada da voz. O que não precisa nem dizer que altera totalmente a comunicação com os familiares e as outras pessoas também. Alterações na visão. No caso, a pessoa que sofre AVC pode ter a visão embaçada, diminuição do campo visual da pessoa, do alcance da visão, e até mesmo a dificuldade de reconhecer objetos, dependendo da área onde atingiu. Incontinência urinária e fecal. No caso, a pessoa que sofre AVC, algumas delas podem ocorrer de ter uma fraqueza da região pélvica, onde estão os músculos que fazem a contração do esfíncter para a evacuação da urina e das fezes. As pessoas que têm um AVC muitas vezes têm perda de urina e perda de fezes também.
Muitos têm que usar até fralda. Dificuldade para engolir alimentos. Muitas vezes está acompanhado aos problemas de fala. Então a pessoa não tem condições de engolir os alimentos porque a musculatura da garganta aqui não está bem regulada. Problemas de memória e de cognição também. A pessoa não consegue se lembrar de coisas que acabou de fazer, não consegue mais aprender nada, tem problemas de aprendizagem, não consegue manter a atenção muitas vezes em alguma coisa que está falando ou que está escutando. E por fim também a depressão e a ansiedade. Que a pessoa que sofre todas essas coisas juntas, ou então parte delas, tem a sua vida totalmente mudada. Então o emocional daquela pessoa está totalmente abalado. E isso faz com que ela tenha depressão, tenha ansiedade também. Como vocês podem perceber, então, com essa lista de coisas que a pessoa com AVC pode ter, e isso eu não coloquei todas não, tem muito mais. Então dá para perceber que a recuperação e a reabilitação dessa pessoa vai ser árdua e difícil, ou seja, por um longo tempo. Vai ser cheia de adaptações e de terapias também. Muitos profissionais da área da saúde são necessários. Na verdade, todos eles são necessários para uma pessoa que sofreu esse tipo de coisa. Mas eu queria destacar 3 aqui: o fisioterapeuta, o fono e o terapeuta ocupacional. O fonoaudiólogo ele vai ser capaz de recuperar a fala e os distúrbios de deglutição dessa pessoa. E eu nem preciso dizer que isso é tão importante, pois comer, se alimentar de uma forma correta e se comunicar são altamente importantes. E isso é importante se falar porque muitas pessoas que têm alguém na família que sofreu um AVC não procuram esse profissional, porque acham que ele vai se recuperar por si só. Não é assim. Ele precisa de ajuda. Muitas vezes um fonoaudiólogo é extremamente necessário. O terapeuta ocupacional vai ajudar no treino funcional dessa pessoa e na recuperação das atividades de vida diária. Vai fazer adaptações e modificações. Isso pode incluir móveis, pode incluir objetos que a pessoa precisa para pegar, para se alimentar, para fazer outras coisas. Ou seja, nos utensílios e na rotina da pessoa. Também é importante dizer que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar muito na motricidade fina dessa pessoa, que é uma grande perda que acontece na pessoa com AVC. O movimento de pinça muito perdido, o movimento de pegar objetos, a pessoa não consegue nem pegar uma colher para se alimentar, não consegue pegar um copo sem derrubar. Então o terapeuta ocupacional chega nessa parte e é muito importante. E eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado também, né, para minha profissão, que é o fisioterapeuta. Ele também está na parte de reabilitação funcional, mas ele também contribui na reabilitação motora, ajuda no treino de marcha, no gerenciamento da espasticidade, na prevenção de contraturas, que acontece muito. Além disso, nós recuperamos também a parte respiratória desse paciente. Muitos têm dificuldade de respirar de forma correta. Depois disso, às vezes até ganham também um pouco de secreção por causa de intubações ou por causa que foi necessário fazer uma traqueostomia. Então essa parte o fisioterapeuta também entra. Além, é claro, do ganho de força e do retorno das atividades normais da vida dessa pessoa. Além de tudo isso, esses profissionais precisam se preocupar no suporte emocional dessa pessoa. Como eu disse anteriormente, a pessoa muitas vezes sofre com ansiedade, depressão, por muitas vezes que possa parecer que não, que tente disfarçar, mas ela está sofrendo naquele momento, então precisa de todo um suporte emocional. Também entra nessa parte o psicólogo, tanto para a família quanto para o paciente em questão, pois esse é um momento muito difícil para todas aquelas pessoas. Aquela vida mudou totalmente, as vidas ali totalmente mudaram. Bom, gente, então o que vocês precisam entender é que o AVC é uma coisa que muda a vida, mas ele pode dar uma sobrevida. Você pode conseguir se recuperar, pode conseguir recuperar a sua vida. Se você sofreu ou teve uma pessoa da sua família que sofreu, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Agora, o fato é que você pode evitar um AVC. Cuide da sua saúde, vá para as consultas com os médicos, se alimente melhor, procure meio de aliviar o estresse, pois nenhuma situação na sua vida pode ser maior que a sua preocupação com a sua saúde. Eu tenho certeza que você aí que está me assistindo, tem pessoas que se importam com você, que se preocupam com você e não querem ver você passar mal. Então se cuide por você, se cuide pelos outros que dependem de você, se cuide por quem se importa. Se cuidem também porque eu não quero ter que fazer avaliação de vocês não. Eu prefiro ver vocês na rua, caminhando, se divertindo e vivendo a vida. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para assistir mais, compartilhe com seus amigos e tchau, fique com Deus.